como é que surgiu, por exemplo, a sua paixão pelo Vasco? Foi de pai para filho? Rapaz, isso aí é bem, bem interessante, né? Eu sou filho de um flamenguista, né? Minha mãe era tricolor, mas não era muito ligada ao futebol, meu pai mais. Mas meu pai sempre teve uma coisa muito bacana, né? Que era teve a oportunidade, a minha irmã é Vasco, então ela deu sempre ele deu sempre a oportunidade que escolhêssemos, né? O clube de coração. E meu pai eu tenho até hoje junto, e isso é um grande presente que ele me deu. Ele me deu a oportunidade de ir a ver pelo menos 2 jogos bem bacanas. Um foi um Vasco de Campo Grande, já talvez o 4º, 5º jogo que eu fui, em São Januário. Isso em São Januário. Mas o primeiro ele me levou para ver foi uma final da Taça Rio. Nós estamos aqui com essa faixa exatamente do jogo, né? Eu fui para ver Vasco e Fluminense na final da Taça Rio, que é o segundo turno, né, do Campeonato Carioca. E, pô, para deleite do torcedor, rapaz, foi um Vasco, uma vitória, um campeonato do Vasco, de virada no final do jogo, uns gols do Bismarck. Eu lembro desse jogo. O Fluminense naquela época, na década de 80, era difícil o Vasco ganhar do Fluminense. O Vasco tinha muita dificuldade de ganhar do Fluminense. O Fluminense, inclusive, foi campeão brasileiro em 84 em cima do Vasco, né? Então, e tinha toda uma mística, não sei se você se recorda, da década de 80, que o Vasco não ganhava do Fluminense. Não ganhava, exatamente. E aí, exatamente esse jogo, cara, que vem... Pô, aquele título do Campeonato Brasileiro, que o Bahia, que a gente viu aqui o Bahia, né? Isso. Que o Bahia foi campeão, o Vasco foi eliminado pelo Fluminense no Maracanã. Um jogo que o Vasco venceu no tempo normal, naquele regulamento do Campeonato Brasileiro de 88, e depois teve um outro jogo, e o Fluminense acabou vencendo. O Vasco venceu no tempo normal, mas teve que jogar uma prorrogação mesmo vencendo. E era um espetáculo, né? Você vê os clubes nessa década, né? A gente teve a oportunidade de ver jogadores, enfim... a década de 80, em especial o campeonato de 88, você tinha o Mário, né, no Vasco, você tinha o Pequeno Príncipe, o Giovani. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que encantou. E eu tive a oportunidade também de ter amigos, cara, vascaínos, que, sinceramente, ajudaram muito nisso, né? De você ser Vasco, acho que tudo isso é um cenário, né? Eu tenho o Zé Eduardo, que deve estar nos assistindo também. O Jorge André também. Pô, Zé Eduardo tava com a gente na final da 2000, né? Quantos jogos a gente assistiu juntos? Assistimos juntos. O Jorginho, do Nelson Macedo, que é outro vascaíno também, botafoguense, mas eu digo que ele é Vasco. Então, são pessoas, cara, que constitui, né, uma base muito bacana da gente poder estar junto e viajar, ver jogos do Vasco. Eu tive a oportunidade, depois disso, de morar em outros estados e também ver jogos do Vasco. Qual é a sensação de ver o jogo do Vasco quando não tá no Rio de Janeiro? Rapaz, é uma das coisas mais bacanas que você pode imaginar, porque eu tive a oportunidade de Pacaembu, Salvador, isso morando, tá? Pacaembu e São Paulo, continuava a época, Vasco e Bahia também. É um negócio. Estamos falando muito do Bahia hoje, né? Porque é o nosso freguês do dia, né? Apagando as contas, pô. O Bahia de 88, por exemplo, a gente falou, e tinha Bobô, né? Tinha o Charles. Então, era bacana você ver o Vasco em outros. Uma das coisas mais gostosas que eu achava era você encontrar pessoas que moravam no Rio e foram para esses estados para morar, e pessoas que viajavam. Então, isso também trouxe para mim uma visão muito bacana, que era assim, cara, quando eu puder, eu quero viajar para ver o Vasco. E assim eu tive a oportunidade. Fora do Rio, né? Exatamente, que a gente chama de off-Rio, né? Uma das discussões que a gente vai jogar na mesa é exatamente isso. Essa turma, né, vascaína de outros estados, pô, bacana que possam ver o time, né? E que possam ver numa condição bacana, né? Que não seja só de, fui ver uma derrota, não. Vamos ver times fortes, vamos ver brigadores, né? O Vasco, vamos lembrar que em diversas oportunidades não teve grandes times, mas teve times muito aguerridos, né? Essa é uma discussão boa, porque vai exatamente ao encontro do que o Pedrinho falou. Já tá botando o Vasco ali entre os 8, mas
assim, tudo bem. A gente sabe que tem times que tecnicamente são muito melhores do que o do Vasco, mas tem que cair atirando, tem que estar sempre brigando. Aguerrido. E jogar fora de casa, eu tô lembrando aqui, que assim, o título brasileiro que tá ali, a foto de 89, os jogadores fizeram a opção de jogar o primeiro jogo de São Paulo e foram campeões lá. Recentemente, num podcast, o Bebeto fala sobre isso, né? À época, o Eurico Miranda entrou em reunião com os jogadores e questionou se era interesse deles fazer a primeira partida. Em especial, o Bebeto falou, cara, falei com ele, eu quero a primeira partida no Morumbi e a gente vai ganhar lá, vamos ganhar lá. E aí, bacana, né? Essa é uma história bacana. Porque hoje, você vê, a gente está acompanhando nesse momento atual, trazendo um pouco para o tempo presente, essa maratona do Vasco fora, né? Jogando fora de casa, longe de São Januário. Claro, a gente está aqui dando uma atenção especial ao São Januário, mas o Vasco fora de casa, ele tem que ser forte, né? Foi campeão da Libertadores fora de casa, foi campeão brasileiro fora de casa, foi campeão da Copa do Brasil fora de casa, os títulos que a gente lembra. Né? A Mercosul, pô, a virada foi fora de casa. Espetacular. A gente não pode... Então, assim, o Vasco também, esse espírito vencedor tem que caminha com o Vasco em qualquer lugar. A gente até brinca, se o Vasco jogar em qualquer planeta, vai ter o torcedor do Vasco lá e o Vasco tem que ser vencedor. O Vasco não tem a mentalidade de um clube que jogando fora de casa vai se acanhar, vai ficar na retranca, vai jogar para empatar, vai jogar para perder de menos. É a mentalidade do torcedor. E me permitam, né? Quando a gente fala em jogar fora, é uma visão muito particular. Eu creio que o Vasco tem que ir em casa fazer o seu dever de casa. E aí, quando sai, espelhar esse Vasco que é dentro de casa. Ou seja, com o mesmo espírito, né, com a mesma alma que joga dentro de casa, tem que sair. Se não for assim, tem que acertar primeiro em casa. Porque não adianta achar que se não joga bem em casa, não vai jogar bem fora. Isso aí é muito difícil que isso aconteça. Poucos são os times que têm essa característica de tô com um problema com a torcida, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que isso acontece. E aí, só para concluir, essa história, né, de você poder conhecer o time fora traz um sentido muito bacana. Eu tive a oportunidade, falei da minha irmã aqui, que também vascaína, mais velha que eu, me levava para jogos vascaína. E essa coisa da casa, de você saber, São Januário é a nossa casa. Vamos aos jogos no Maracanã? Vamos. Também é a nossa casa, mas São Januário é onde a gente se identifica. Sabe onde vai estacionar. Exato. Onde vai tomar cerveja antes de entrar pro jogo. O bolinho de bacalhau, a rapaziada do bolinho de bacalhau. Aqueles torcedores que você encontra sempre nos jogos ali, naquele mesmo lugar, que param no mesmo lugar. Exatamente. Você lembra de algum jogo interessante, Pangoca? Você lembra de São Januário que tu gosta de lembrar? Cara, de São Januário tem vários, né? Todos aqueles que foram da Libertadores de 98. A gente assistiu a semifinal da Copa do Brasil juntos, São Januário. Copa do Brasil, esses de São Januário. Alguns jogos emblemáticos, por exemplo, acho que foi Vasco e Paraná. Foi a entrada do Eurico em campo. Foi, do Paulo César, que é o comentarista da arbitragem. Né? Cara, a gente em São Januário, e o Eurico discordou, né, de uma marcação, né? E o Vasco estava perdendo naquela altura e ele, cara, entrou em campo e a torcida aplaudindo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. E ele tava certo, hein? Porque eu assisti depois nas redes sociais, já agora, recentemente, o Paulo César falando que, assim, aquele jogo foi um jogo que marcou ele negativamente, ele se sentiu muito pressionado. E ele admite que errou. Nas expulsões, foram as expulsões. Ele expulsou o jogador do Vasco. Foram as expulsões. Eu lembro que São Januário foi primeira vez que eu assisti o jogo do Vasco no campo, né? Meu pai falava isso, meu pai já é falecido. Meu pai falava isso, vamos no campo do Vasco, né? Vamos no campo do Vasco. Então, o primeiro jogo que eu assisti do Vasco foi em São Januário, foi um jogo noturno. Foi uma outra coisa, né? O Vasco construiu São Januário e depois colocou os refletores para ter os jogos noturnos em São Januário. E o primeiro jogo que eu assisti foi um jogo à noite, na época que tinha o campeonato de seleções. Tinha a seleção do estado do Rio, seleção de São Paulo. Não era o Rio-São Paulo como a gente vê hoje. E nós fomos um jogo durante a semana, né? E o Vasco estava representando o Rio e venceu a seleção do Maranhão. São Januário, um jogo à noite esvaziado, vazio. Mas eu lembro até hoje, porque a gente criança, né? Entrando São Januário no plano, né? Cara. Quando a gente entra naquele corredor de São Januário, a gente já vê o campo no próprio plano nosso.
Ou seja, a gente não vê de cima, né? É como se fosse na geral, né? Então são coisas que, assim, tu acha que com essa reforma, como é que vai ser isso, Pongó? Se São Januário realmente for reformado, como é que vai ser essa Eu tive a oportunidade recentemente de levar minha filha, então minha filha agora com 4 anos, mas um pouquinho mais nova, levei com a mãe dela também, cara. E assim, é algo espetacular você ver a criança entrando, aquela sensação da torcida vibrando e Milena ficou extasiada. Então é esse sentimento que você citou agora. Até você chegar a São Januário, eu diria que a sensação de São Januário começa bem antes da entrada, né? Você ter a oportunidade, você falou de... eu descia no Sabão Português, eu descia na Cancela. No Ricardo Machado. Meu pai falava, vamos descer ali no Ricardo Machado. Na Cancela. Falando aqui, eu tenho um saudosismo. Uma das primeiras vezes que fui a São Januário, fui com o avô do Zé Eduardo, seu Elvio. Pô, uma lembrança espetacular. E o seu Elvio nos levava e nos levou para assistir treino. Então você tem uma noção da importância desse approach, essa abordagem do torcedor com o seu estádio. Ele começa muitas das vezes a identificação do torcedor com o jogador no treino. Esse torcedor, ele vai pro treino, ele olha, ele percebe o cara, como ele se comporta, como é que é. A aproximação dele com o torcedor é importante, né? A venda de camisas, a gente fala venda de camisas e tal, começava no treino. Isso né? aí. Você levava a família, era um passeio de final de semana. Hoje quem faz esse papel são os setoristas, né? São os repórteres que ficam ali e trazem as informações. Exatamente. E em muitas situações, a gente falando de São Januário, pegamos ali a loja do Vasco. A loja do Vasco é a minha, que eu peguei na época da década de 80, final da década de 80, era uma portinha em frente a São Januário, eu não sei se ainda existe aquela portinha. Do lado ali onde é o restaurante. Ao lado do restaurante, exatamente. E para quem olha hoje essa mega loja, né? E aí eu lembro que tu comprou uma camisa uma vez ali em São Januário, uma camiseta, que era preta com lista branca, e quando você dupla face. Aí você um sufoco pra entrar, pra comprar, e você experimentou ali. Eu falei, e aí, Flavinho, ficou bom? Eu falei, pô, meu irmão, agora como é que eu vou entrar pra trocar? Não dá, era tão pequeno, assim, entravam 4 e saíam 4. Aí você chegava lá, cara... Entravam 10 e saíam 4. Aí você pegava uma camiseta pra testar, botava ali, rapaz, se não ficasse bom, meu amigo. Era isso aí, era o que tinha pra pagar. Era pagar em dinheiro. Não tinha Pix, era pagamento ali, meu amigo. Quase que... mas eu não levo. Então sai, dá lugar pro Eu lembro que... Os vascaínos de terra e mar, os